Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com os meus sextos anos. E com quem quiser, é claro. Vamos resolver questões do livro didático Se Liga na Língua, páginas 164, 165 e 166. Atividade, tá, meus amores e minhas amoras? O numeral e o artigo na prática. Leia a tira da quadrinista Clara Gomes com os personagens Joaninha e Tuta. Bichinhos de jardim. O que foi? Você disse que eu podia escolher um brinquedo para levar para a praia. Questões. Letra A. Nessa tirinha, é artigo ou numeral? Justifique sua resposta. A gente fica imaginando o contexto, né, minha gente? Se esse pequenininho, né, que tá com uma chupetinha, parece ser o bebê, deve ser Tuta, né? E o outro, que deve ser Joaninha, é a outra, né? Não sei, deve ser Joaninha, tá de boné. Deve ter falado antes, né? Deve ter dito, olha, tudo bem, pode levar brinquedo, mas nós vamos à praia, né? Você pode levar um brinquedo, o numeral 1, tá? Você pode levar um brinquedo só. Pensando no espaço, né, que usaria para levar esse brinquedo. Então, a criança queria levar vários brinquedos para poder brincar lá na praia e a mãe provavelmente disse que não leve brinquedos porque não tem espaço no carro. Então, você pode escolher um só, um brinquedo, tá? Então, a Joaninha, o pequenininho vai lá e leva isso, né, literalmente. Vou levar um brinquedo só. Só que o brinquedo é enorme, né? É uma prancha para levar para a praia. Então, provavelmente é o numeral número 1, porque de tantos brinquedos, de todos os brinquedos, eles podem escolher um só, né? Provavelmente numeral 1 mesmo, tá, minha gente linda? Letra B. Qual foi a recomendação de Joaninha para Tuta? O que ela provavelmente pretendia? O que eu já falei, né? Ela pretendia que a criança levasse apenas um brinquedo para ocupar pouco espaço no carro. Que a criança pegasse alguma coisa pequena, né? Então, tudo bem, pode levar somente um brinquedo. E aí ela escolhe um brinquedo grandão e tá certo, você disse um brinquedo, não disse pelo tamanho. Tá bom? Letra C. Por que se pode dizer que Tuta atendeu apenas parcialmente a orientação de Joaninha? Tuta levou de forma literal, né? Levou ao pé da letra o que a recomendação da Joaninha disse. Pode levar apenas um brinquedo. A Joaninha pretendia que ela não ocupasse muito espaço no carro. E ela traz um brinquedo bem grandão, que é uma prancha, né? Comparando com o tamanho das duas, a prancha, né? Imagina o tamanho do carro, né? A prancha não vai nem caber, né? Provavelmente. É isso, tá, minha gente? Clara Gomes é a autora dessa tirinha. Veja que é uma tirinha, como eu já tinha dito lá na parte de histórias em quadrinhos, que a tirinha ocupa só uma linha. Essa é uma tirinha de um quadrinho só. É um quadrinho retangular aí, né? Bem grande. Tá, minha gente linda? Questão número 2. Leia esta notícia. Celular em museu. Indignação na internet. Que eles falam que é indignação na internet, nem sempre é tão indignação assim, mas vamos lá. Conheça a história da foto de adolescentes ignorando obra de arte que se tornou viral na rede. Tem aí a imagem, olha só, né? A fotografia foi feita de adolescentes visitando o museu, mas eles estavam olhando o celular. Talvez elas estivessem olhando no celular a própria imagem do quadro ali, estivessem procurando alguma informação sobre aquele quadro, sobre aquele autor. Não sabemos qual era o conteúdo, né, ali. Mas o fotógrafo quis mostrar a perplexidade do personagem do quadro, mas teve outro significado. A foto é de Gilbert van der Waal. Tá? O personagem do quadro estava perplexo. E aí, coincidentemente, as crianças ali, os adolescentes, olhando o celular, e aí a perplexidade pareceu ser em relação a esses adolescentes sentados olhando para o celular. Todos, né, gente? Todos com o celularzinho ali. E o conteúdo, né, da reportagem, da notícia é: a foto dos adolescentes de olho no celular, dando as costas à ronda noturna de Rembrandt, se tornou viral. Vira e mexe, ela aparece nos timelines de Facebook
de outras redes sociais e em blogs. A aparente displicência dos adolescentes tem a fórmula perfeita para causar indignação na internet. Oh, exagero. Os comentários, sempre negativos, ou apontam para o efeito devastador da tecnologia nas mãos dos jovens, a geração de crianças zumbis, escreveu um blogueiro, ou para a indesejada presença de celulares e outros aparelhos eletrônicos nos museus. E tem as referências aí. Tá, minha gente? É isso. A respeito dessa notícia, vamos ver as questões que estão na página 165. Letra A. Em sua opinião, por que a atitude dos adolescentes chamou tanta atenção? Os adolescentes estavam visitando um museu, né? Estavam perto de uma obra de Rembrandt, um excelente, um famoso e importante artista, pintor, né? E não dão nem bola para o quadro. Eles ficam sentados no sofá que estava ali, e muita gente senta no sofá para poder apreciar a obra assim, sentado. Eles simplesmente estão sentando e olhando o celular, tá, gente? Chama a atenção o fato de que eles estão lá no celular em vez de apreciar o momento, a visita ao museu. Como eu já disse, é até provável, pode até ser que esses adolescentes estivessem pesquisando a respeito do quadro, do artista, do próprio museu, enfim. Mas não sabemos qual era o conteúdo ali, tá bom? Talvez eles estivessem conversando sobre, olha, você viu esse quadro? Eu tirei uma foto. Olha a foto aqui. Não sei, tá, gente? Mas, enfim, eles não estavam vivenciando, olhando para o quadro em si, apreciando a tela, as pinceladas, nada disso. Eles estavam sentados olhando o celular. Letra B. Segundo a linha fina, as fotos dos adolescentes se tornou viral na rede. O que isso significa? Há na notícia comprovação dessa informação? Gente, a linha fina é esse pedaço aqui, ó. Conheça a história da foto de adolescentes ignorando obra de arte que se tornou viral na rede. Isso aqui é a linha fina. Então, a foto dos adolescentes se tornou viral na rede. Se tornou viral, viralizou, né? Muita gente viu, teve muita visualização, muita curtida, muitos comentários, tá? É isso que significa se tornar viral, viralizar. Há na notícia comprovação dessa informação? Vamos ver aqui. A foto se tornou viral. Vira e mexe, ela aparece nas timelines do Facebook, de outras redes sociais e em blogs. Então, se essa foto aparece, vira e mexe, aparece, né, é postada por alguém e comentada, então isso comprova que é viralizado mesmo, a foto viralizou. Se tornou um vírus. Vírus é coisa que propaga muito, né? Viralizar tem esse sentido também, né? Foi um vírus, se tornou viral, porque todo mundo pegou, todo mundo viu, muita gente, né, viu, tá? Letra C. O produtor da notícia procurou relatar os fatos sem reafirmar a ideia de que os adolescentes são displicentes. Que palavra sugere isso? A foto dos adolescentes de olho no celular, se tornou vira e mexe, ela aparece. A aparente, ele falou aparente, né? A aparente displicência dos adolescentes tem a fórmula perfeita para causar indignação na internet. A aparente é o que eu comentei aqui já algumas vezes, né? Pode ser que esses estudantes, talvez, não sei, esses adolescentes, estivessem pesquisando a respeito do quadro. Não sabemos se existe uma displicência mesmo. Por isso que é a aparente displicência. Displicência na visão de algumas pessoas. Não sabemos se eles estavam sendo displicentes mesmo. Tá, minha gente? Perdão pelo barulho na vizinhança, gente. Pela imagem ruim, tá um pouco escuro porque o tempo tá chuvoso, mas eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Letra D. Veja um comentário escrito no blog de uma professora. Em 2015, a imagem circulou pela internet. Eu recebi textos até de colegas furiosos com a falta de interesse dos jovens. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a foto, tirada em 2014, foi compartilhada 9.500 vezes. Ninguém imaginou que o grupo poderia ser uma turma de alunos em um passeio pedagógico com o professor de História da Arte. Ninguém imaginou que o tal profissional tenha pedido ali mesmo uma pesquisa sobre a tela de fundo, Ronda Noturno de Rembrandt. O que eu falei, né? Talvez eles estivessem pesquisando, gente. O comentário da professora apresenta o mesmo fato sob uma perspectiva diferente. Por quê? A professora, tanto quanto eu, né, imaginamos uma outra possibilidade, que os estudantes estivessem ali, eu estou chamando de estudantes, né?
os adolescentes estivessem ali numa visita pedagógica e não sei se o professor de História da Arte ou a professora ou qualquer pessoa tenha dito, façam uma pesquisa aí, crianças. Mas pode ser que eles mesmos, naturalmente, tenham visto. Poxa, que quadro massa, gente. Qual é o nome do autor? Deixa eu ver aqui. Rembrandt, vamos conhecer esse cara. Né? Eles mesmos podem ter feito isso, com certeza. É uma outra perspectiva de que os estudantes e os adolescentes ali não estivessem sendo displicentes coisa nenhuma. Ali rola um choque de gerações. Quem fotografou e deu a ideia de que eles estavam sendo displicentes com a obra de arte, talvez não entendam nada da cabeça de adolescentes, como eu entendo, né, minha gente? Vocês sabem. E essa professora aqui também, parabéns para ela, gostei. É isso, tá, minha gente? Letra E. Letra E. Observe agora o uso de alguns substantivos no texto. Inicialmente, o substantivo adolescentes não é acompanhado por artigo, porque em seguida ele aparece antecedido por os. Celular em museu, indignação na internet. Conheça a história da foto de adolescentes. Esse de adolescentes está sem artigo, tá, gente? Se tivesse artigo, seria dos adolescentes, né? De mais os, dos. Mas não tem artigo aqui. Então, a foto de adolescentes. Quando o substantivo não tem um artigo, ele está indefinido. Pode ser quaisquer adolescentes, tá? Ou o texto diria a foto de uns adolescentes, dando a ideia de que seriam indefinidos, quaisquer adolescentes no mundo, ou deixa sem o artigo indefinido. Conheça a foto de adolescentes. A ausência de artigo aí também dá a ideia de que estaria indefinido. São quaisquer adolescentes, tá? Então, primeiro ele aparece sem artigo. Conheça a história da foto de adolescentes ignorando obra de arte que se tornou viral na rede. Né? A foto é que se tornou viral, tá, gente? Porque parece que a obra de arte se tornou viral. Ficou ambíguo aqui esse texto. E aí tem depois a foto dos adolescentes, né? Agora tem artigo, porque nós temos preposição de mais artigo os, contraído dos, tá? Veja, a foto dos adolescentes. Nós temos artigo, por quê? Porque agora estamos definindo que adolescentes são esses. São os adolescentes que estão na foto. Artigo definido os, e antes sem artigo fica indefinido. Tá bom, minha gente linda? Entendido? Observe agora o uso de alguns substantivos. Inicialmente, o substantivo adolescente não é acompanhado por artigo, porque em seguida ele aparece antecedido por os. Porque nesse momento nós sabemos definir de que adolescente se trata. Os adolescentes que estão na foto, porque nós já vimos a foto também, tá, meu amor e minha amora, entendido? Coloque isso no seu caderno, por favor. Se necessário, pause o vídeo, volte, veja devagar, tá? Coloque na velocidade lenta, né? Vocês conhecem a velocidade acelerada, que tal colocar na velocidade lenta para me ouvir mais lentamente e copiar no caderninho? Como ser estudante no YouTube, estou falando para vocês, olha lá. Letra F. Se em lugar de um blogueiro estivesse escrito o blogueiro, haveria alteração de sentido? Sim, um blogueiro seria um blogueiro qualquer entre tantos blogueiros existentes. O blogueiro é um blogueiro específico, tá, gente? A geração de crianças zumbis escreveu um blogueiro, né? Como ele não mencionou que blogueiro qual é o nome do blogueiro, né? Qual é o canal, ele disse só um blogueiro. Pode ser qualquer blogueiro, tá? Sem citar o nome dele. É um qualquer. É generalizado. Artigo indefinido. É um blogueiro indefinido. Pode ser qualquer um. Letra G. O texto menciona uma geração de crianças zumbis. Qual é a função de zumbis nessa expressão? O que a palavra significa? Gente, zumbis é substantivo, tá? É o nome daquele ser lá, morto-vivo dos filmes de terror, né? Quando fala assim, crianças zumbis, esse substantivo zumbi está adjetivado. Ele aparece como adjetivo. Ele dá uma característica para as crianças. Então, é um substantivo exercendo função de adjetivo, porque é uma característica das crianças. Zumbis, morto-vivo, que né? Não concordo com isso aqui, tá? Não concordo que essas crianças sejam zumbis desde o início. Eu estou falando isso, que pode ser que elas estivessem muito à frente
do que a pessoa que fotografou estivesse pensando. Elas já viram o quadro, apreciaram, estavam pesquisando um pouco mais sobre ele. É isso que eu penso, tá, gente? Eu sempre penso o melhor, né? Sempre, com certeza. Vocês me conhecem, sabem disso. Tá, minha gente linda? Então, ela significa que as crianças seriam mortas-vivas, apáticas, sem atitude, correndo para o celular, fugindo da realidade. Não concordo, mas é essa a ideia. Aqui do lado, esse quadrinho, Biblioteca Cultural. Para conhecer o quadro Ronda Noturna, procure-o na Wikipédia e clique na imagem. A ampliação permitirá observar detalhes dessa obra-prima de Rembrandt. Vou colocar o link na descrição do vídeo, né, dessa obra na Wikipédia, tá bom? Mas você pode ir lá no Google, só no Google procurar Ronda Noturna, Rembrandt. E Rembrandt está escrito aqui o nome dele, né? Rembrandt. Você pode copiar aí. Tá, minha gente linda? Muito bom, né? Gostaram? Estão gostando? Vamos continuar. Fala aí, esse quadro roxinho. Copia também. Você acha que a descrição crianças zumbis para falar dos adolescentes de hoje é justa ou exagerada? Por quê? É injusta e exagerada. É claro que vocês não são zumbis, essas crianças aqui da foto também não são, né? Apenas existe um choque de gerações, né? As pessoas mais velhas que não abrem a mente para entender vocês, para entender as crianças de hoje, entender as crianças, como eu digo sempre para vocês, né? Geração TikTok, acabam sempre julgando negativamente. Não pensem que é novidade isso, tá? Em todas as gerações acontece esse tipo de choque de gerações, tá? Os mais velhos acham que os jovens deveriam ser educados do mesmo jeito que eles foram lá há décadas atrás. Não concordo com isso. Tudo que eu estudei e estudo todos os dias sobre ensino, educação, pedagogia, nos leva a entender e abrir a nossa mente para entender como é a perspectiva, qual é a perspectiva dos adolescentes, das crianças, dos jovens e buscar entender a sua metodologia, digamos assim, de estudo, de visão do mundo. Eu só espero que você estude sempre, queira saber mais. Abra o link aí sobre Ronda Noturna, procure saber quem foi Rembrandt, veja outros quadros pintados por ele. Tem alguns quadros de Rembrandt que você fica assim, parece que aquele desenho vai se mexer de tão perfeito que parece uma realidade, parece uma fotografia. Os traços assim delicados e precisos também, ao mesmo tempo, que configuram uma imagem perfeita. Eu adoro Rembrandt, adoro, adoro, adoro. Vamos à questão 3, ainda na página 165, que vai continuar na 166. Leia esta tira com os personagens Garfield e John. Garfield: eu poderia dizer umas 2 coisas que tem de errado com você. Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou... Apenas continue, ok? Apenas continue, ok? Página 166, letra A. Qual é a classe gramatical das palavras em destaque na expressão umas 2 coisas? Ah, olha aí, ó. Eu poderia dizer umas 2 coisas que tem de errado com você. Esse umas aí, gente, é artigo indefinido. Não é o numeral umas, tá? Porque nós temos o numeral 2. Então, a quantidade está expressa na palavra 2. Aí depois ele até vai falar ou 3, ou 4, até 10, né? Então, esse umas 2 coisas é artigo indefinido. Porque entre tantas coisas que eu tenho para falar de errado sobre você, eu poderia falar umas 2, tá? Então, esse umas aí dá a ideia de indefinição. Artigo indefinido, tá? É artigo. É interessante, muitas vezes fica bastante complicado. Eu confesso a vocês, eu mesma, muitas vezes deparo com a palavra uma ou a palavra sem saber se é numeral ou se é artigo. Aí a gente vai lá, lê o texto todo, procura o contexto para entender. Aqui é um artigo, aqui é um numeral. Estou dando a quantidade ou estou dando a ideia de indefinição? Nesse umas 2 coisas, estou dando a ideia de indefinição, né? Então, é artigo indefinido. Letra B. Nessa expressão, a palavra umas torna o sentido da palavra 2 mais preciso ou mais vago? Mais vago, né? Porque é artigo indefinido.
tem umas duas coisas. Se ele dissesse, sem usar a palavra umas, ele dissesse, eu tenho exatamente duas coisas para falar sobre você, ele só teria duas mesmo, né? Eu tenho umas duas coisas, e aí acaba, né, o restante da tirinha demonstra mesmo que é a ideia de indefinição, porque não são só duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, e assim vai. Tá, minha gente? É a ideia de indefinição, certo? Letra C. Que tipo de numeral John empregou? Que função os numerais têm nesse contexto? Numeral cardinal, tá? Ele usou numerais cardinais. Eu poderia dizer umas duas, né? Umas é artigo, duas é numeral cardinal. Duas coisas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou 10, tá? São numerais cardinais. Sobre numeral já tem aula, né? Vou colocar no izinho, tá aqui na descrição do vídeo, né? E os numerais podem ser cardinais ou ordinais. Ordinais numa sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Cardinais, simplesmente assim, do jeito que tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, são numerais cardinais. Tem a função... Que função os numerais têm nesse contexto? Enumerar a quantidade de defeitos, né, que o Garfield tem. Letra D. Por que os numerais vão aumentando na fala de John? Quando ele fala, eu tenho umas duas coisas, né? Vou botar a tirinha. Eu poderia dizer umas duas coisas que tem de errado com você. Quando ele acaba de falar, ele vai pensando em outras coisas mais. E que tem muito mais. Então ele vai aumentando, né? Vai dando a quantidade um pouco mais precisa, né? Duas seria muito pouco. Então ele vai aumentando, tá bom? Por que os numerais vão aumentando? Porque ele vai lembrando de que existe muita coisa de errada com o Garfield. Letra E. Ao ler o último quadrinho, o leitor deve concluir que Garfield deseja que John continue contando? Justifique sua resposta. Ele fala assim, apenas continue, ok? Não é que ele continue contando, é que ele continue a frase. Que coisas erradas, né? Que ele continue a dizer que coisas são essas. Porque a ideia inicial, né, a primeira frase é, eu poderia dizer umas duas coisas que tem de errado com você. E aí eu diria que coisas são essas. Só que aí, antes de dizer que coisas são, ele começa a aumentar o número de coisas erradas que haveriam com o outro. Apenas continue, ok? Continue a frase, dizendo o que ele quer dizer. Não que Garfield vá dar muita importância ao que ele vai dizer. O jeito de ser desse gato, né? É um personagem muito engraçado. Tá, minha gente? Na letra F tem um desafio de escrita. Olha só. Você poderá produzir um parágrafo de análise da tirinha. Copie o trecho a seguir em seu caderno e complete-o de modo coerente. Gente, você pode colocar aqui do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou pensar aqui uma proposta, mas coloque do jeito que você quiser. Que palavras completariam direitinho essa análise aqui? Nessa tira de Jim Davis, John diz a Garfield que... Coloque o que você quiser, tá bom? De forma que fique coerente com a tirinha. Eu vou colocar só uma proposta, não é para copiar igual, não. Nessa tira de Jim Davis, John diz a Garfield que ele tem dois erros, duas coisas erradas. Mas acaba se surpreendendo ao perceber que há muito mais, ou que o número é muito maior, o número de erros é muito maior. Para sugerir essa mudança, sua expressão, vamos ver aqui a imagem. No final ele muda de atitude, muda de gesto, né? Muda de olhos fechados para olhos arregalados, né? Muda de olhos fechados para olhos arregalados, né? Então muda de olhos fechados para olhos arregalados. Ou então olhos semi-fechados, né? Semicerrados para olhos arregalados, né? Porque não estavam fechados mesmo. Por sua vez, Garfield, a princípio, reage com indiferença, mas no final demonstra impaciência e deseja que John termine logo com isso. Tá? É mais ou menos isso. É só uma sugestão. Coloca o que você quiser. Número 4, questão 4. Observe esta tela de Francisco Goya, de 1746 a 1828.
Coloca aqui nos comentários o que significa isso aqui, ó. Quando coloca o nome de um artista e um número, um ano inicial, um ano final. Que anos são esses? O que representam esses anos na vida do artista? Coloca aí nos comentários. Se você acertar, vai ganhar um ponto. Pintada no período em que ele ocupou o cargo de primeiro pintor da corte. Ela retrata a família real espanhola. Francisco Goya é um pintor espanhol, tá? Letra A. No capítulo 1, você estudou esse tipo de pintura. Como se chama? Letra B. A finalidade de uma pintura como essa era imortalizar os personagens representados e seu poder. Como é possível perceber a riqueza da família real? Letra C. Escreva por extenso como deve ser lido o nome do rei mencionado no título da tela. Veja a legenda na foto. Calma, tá, gente? Eu já responderei. Letra D. O rapaz de azul à esquerda será conhecido futuramente como Fernando VII. Ele é o herdeiro do trono. Como deve ser lido seu nome? Letra E, letra E. De que maneira o pintor espanhol mostra ao público a futura importância deste rapaz? Tá? Aqui no cantinho, gente, tem um quadro com a explicação. Ó. Em nomes de papas e reis, capítulos de livros e séculos, usamos o numeral ordinal até o 10º e o cardinal a partir daí. Dizemos, por exemplo, século V e Luís XVI, tá? Nós vimos na letra D, Fernando VII, tá? Se for 11, já vai ser Fernando XI. Como tem os papas, né? O Papa Francisco é o primeiro Papa a se chamar Francisco. Atualmente a gente não usa Papa Francisco I, não. No dia em que surgir um Papa que utilize também o nome Francisco, aquele Papa será Francisco II e o nosso atual Papa será Francisco I, tá? O Papa que faleceu recentemente, Francisco XVI. Então não é 16º, é 16. Perdão, Francisco não, desculpa. Bento XVI, né? Então, o Papa Bento XVI, ele ficava com o número 16 e não 16º, tá bom? Tá, minha gente linda? Só curiosidade, tem vídeo sobre isso aqui, vou colocar no izinho. Eu vou responder as questões, mas não vou aparecer. Vou colocar a foto, essa foto aqui, tá? Na imagem, para comentar as questões que estão aqui. Tá, minha gente linda? Letra A. No capítulo 1, você estudou esse tipo de pintura. Como se chama? Gente, lá no capítulo 1, tem uma parte, né, na página 44, fala expressa-se. É o retrato, tá? Normalmente, membros da corte, da burguesia, né, famílias nobres, pediam para uma pessoa, um artista, pintar o retrato da família. Então, isso aí é um retrato, tá, minha gente? Letra B. A finalidade de uma pintura como essa era imortalizar os personagens representados e seu poder. Como é possível perceber a riqueza da família real? Gente, pelas roupas e joias que as pessoas estão usando, tá? Roupas de tecidos caros, né? E joias caras e tudo isso, tá? Até mesmo a pompa e a circunstância, quer dizer, a maneira como eles estão, a postura que eles adotam é de pessoas ricas. Letra C. Escreva por extenso como deve ser lido o nome do rei mencionado no título da tela. Veja a legenda da foto. Vou colocar por escrito aqui, tá, gente? Carlos IV da Espanha. Numeral ordinal, né? Quarto. Letra D. O rapaz de azul à esquerda será conhecido futuramente como Fernando VII. Ele é herdeiro do trono. Como deve ser lido o seu nome? Já falei, né? Fernando VII. Letra E. De que maneira o pintor espanhol mostra ao público a futura importância desse rapaz? O Fernando VII, aí na imagem, ele aparece em primeiro plano, tanto quanto o rei. O rei é aquele de cabelo branco, né? E Fernando VII, os dois estão em primeiro plano, quer dizer, eles estão mais à frente em relação ao restante da família. É isso, tá, minha gente linda? Finalizando, a língua nas ruas. Nem sempre é fácil lembrar as formas dos numerais ordinais, principalmente quando se referem a números altos. Faça uma experiência. Pergunte a várias pessoas como elas leriam as frases a seguir
e descubra quais são as estratégias usadas para driblar essa dificuldade. Vou descer no 18º andar. Ela ocupa a 54ª posição na lista de aprovados. Caio chegou em 249º lugar na maratona. É isso, minha gente. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Foi fácil, né? São 3 páginas de exercício, mas deu para resolver rapidinho, tranquilamente. Espero que você tenha gostado. E com isso, nós finalizamos o conteúdo completo para a próxima avaliação, que vai das páginas 154 até essa 166, com várias videoaulas, todas aqui na descrição do vídeo. Assista a videoaula com muita atenção, muito cuidado. Vou olhar os cadernos quando nós voltarmos ao presencial e vou aplicar uma provinha que vai ser tranquilinha, porque você terá estudado através dos vídeos com a sua professora querida. Kézia Mota aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Tchau!